Olá, tudo bom? Vamos iniciar o nosso segundo vídeo da nossa série Aprendendo a Orientação a Objeto com a linguagem C#, tá certo? O primeiro, só para relembrar, tá, rapidinho, a gente falou da linguagem C#, a gente deu uma visão geral, porque é a linguagem que nós vamos utilizar com orientação a objeto. Hoje, né, ou exatamente agora, você vai aprender e entender o que é o paradigma da orientação a objeto, que é fundamental para o mundo do desenvolvimento de aplicações web, tá certo? Ou de software que você imaginar, tá certo? A orientação a objeto ela é muito importante você entender. Então nós vamos começar a entender esse conceito, tá certo? Nós vamos entender o porquê da importância da orientação a objeto. E aí vamos começar em si o nosso vídeo, tá? Olha, nesse momento o que é que eu quero que você entenda? O principal ponto, o que é que a gente vai falar aqui? Do que é a programação antes da orientação a objeto, que é muito importante você entender isso, tá certo? Nós temos aí um históricozinho que eu vou te mostrar para você entender. Hoje é muito comum, né, o desenvolvimento já começar focando na orientação a objeto, que é uma boa prática, que as linguagens que existem no mercado já estão adaptadas a esse formato, a esse padrão. Só que como é que funcionava antes? Né? Você pode estar se perguntando, mas se eu pegar um sistema legado, né, um sistema que já foi desenvolvido, que já é um produto, tá certo? E se ele tivesse sido feito, sei lá, há 20 anos, 15 anos atrás, ou até um pouco mais, ele era com orientação a objeto? Então a gente vai fazer esse questionamento aqui, provavelmente não, tá certo? E ele era o quê? Então a gente vai estar esse debate aqui, debatendo um pouquinho sobre isso com você, tá certo? Pronto, primeiro ponto é, antes da orientação a objeto, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos o que a gente chama de um paradigma estruturado, tá certo? No qual eu tinha a separação das informações, né, do que eu queria, só que ele era através de procedimentos, né, ou funcionalidade. Então eu tinha toda a organização da minha programação baseado a procedimentos, ou se fica mais fácil para o teu entendimento, sobre funcionalidades. Já dentro do paradigma da orientação a objeto, que agora você vai começar a entender o que é orientação a objeto, nós temos um outro paradigma, que é através de próprio objeto. Organização através de classes, tá certo? Do objeto em si, que facilita muito mais o seu próprio entendimento. Já na estruturada, né, que a gente chama estrutural, o que é que eu tinha? Eu tinha várias funcionalidades. Eu não tinha muita organização. Era mais fácil para desenvolver, não nego isso, eu desenvolvi muito utilizando o paradigma estrutural, era mais fácil, porém eu observo que com a orientação a objeto eu consigo ter uma facilidade em modular, né? Modularizar a minha aplicação, consigo facilmente estar encontrando ou instanciando recursos no qual eu preciso, tá certo? Então a principal diferença é essa. Cabe na questão de organização, tá certo? Apesar do paradigma estrutural ser mais fácil, né? Porque só que você cria funcionalidades, que se chamava naquele tempo de procedimento. E já na orientação a objeto, não. Na orientação a objeto você tem toda uma estrutura que a gente vai aprender, como classes, objetos, atributos, né? Propriedades. Tudo isso que a gente vai estar aprendendo dentro da orientação a objeto, tá certo? Ok? Tranquilinho aí? Então o que é que eu estou falando nesse slide, nesse momento? É que nós, antes da orientação a objeto, nós tínhamos a programação estruturada. E para melhorar o seu entendimento, tá certo? Eu tenho aqui uma tabelinha bem simples, no qual eu digo, olha, de 1950 a 1960, as pessoas, né, os autores, chamam a era do caos, onde eu tinha saltos, go-tos, variáveis não estruturadas, variáveis espalhadas ao longo do programa, né? Aí 1970 a 1980 eu já tenho uma época da paradigma da estruturação, né, estruturada, onde eu trabalho com blocos, com registros, laços, while, funcionalidades. E aí, a partir de 90 até agora, nós temos aí o paradigma da orientação a objeto, trabalhando com métodos, que são as ações, trabalhando com classes, com herança, com todos esses recursos que a gente vai estar debatendo durante todas essas séries. Você entenda? É o seguinte, vou bem simples, tá? De uma forma bem simples. A orientação a objeto é você pegar o que no mundo real para o mundo virtual. Simples. Bem simples. Você pode ver todas as definições que existem na literatura. Mas eu quero que você coloque na sua mente
é transformar aquilo do mundo real para o mundo virtual. Por exemplo, se você imaginar o Moacir. O Moacir, o que é que o Moacir é? Em termos de ser comum com a sociedade. O Moacir é uma pessoa, tá certo? E aí, se a gente começar a entender que o Moacir é uma pessoa, a gente começa a ver características comuns no qual o Moacir tem com outras pessoas. Então, pessoa vai ser um agrupamento, que nesse momento você vai entender a palavra agrupamento. Porque lá na frente a gente vai transformar essa palavra agrupamento em classe. Mas nesse momento, em termos de aprendizado, eu quero que você entenda de agrupamento. O que é um agrupamento? É nada mais do que você juntar características comuns para um domínio. Tá certo? Por exemplo, pessoa, características comuns. Nome, data de nascimento, CPF, né? Por exemplo, quando a gente fala em termos de empresas, né? Vamos imaginar a empresa ABC. Aí nós temos a empresa CDA, por exemplo. Exemplos aqui de empresas, né? E aí o que é que acontece? O que é que elas têm em comum? O que tem em comum serão as características. E como essas empresas têm algo em comum, ela pode ter um agrupamento. E esse agrupamento é que vai dar o sentido da orientação a objeto, que são, futuramente a gente vai aprender, que são as classes. Então, vamos comigo. Programação orientada a objeto. Você pode ver qualquer literatura, qualquer definição, mas eu quero que você entenda que é transformar o mundo real, do que tem no mundo real, para o mundo virtual, para que você consiga sistematizar isso nos seus programas, tá certo? Pronto. E aí eu coloquei aqui um exemplo simples de abstração, que é você abstrair, que é isso mesmo, é você sair do mundo real para o mundo virtual. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de cachorros. Né? O que são os cachorros? Eu posso entender que o cachorro ele pode ser algo comum. Por quê? Porque nós temos vários tipos de cachorros. Cachorros que têm comportamentos comuns, características comuns. Então, como os cachorros têm características comuns e têm comportamentos comuns, como por exemplo, fala, come, dorme, pega osso, anda. Então, o que eu começo a entender? Começo a entender que se eu tenho algo comum entre eles, então eu tenho um agrupamento. E esse agrupamento aqui eu vou citar como cachorro, porque se o nome cachorro eu consigo entender esse agrupamento, né? Então eu posso dizer que o nome do meu domínio, né? Que o nome do meu agrupamento é cachorro. E dentro dele eu tenho várias características e comportamentos que são comuns para vários tipos, né? Ou várias raças, né, de cachorros. Tudo bem? Ficou fácil? Então, assim, vamos lá, resumindo, o que é que eu quero que você entenda? Nós tivemos aí um histórico, né, em termos da programação, nós tivemos a era do caos, como a gente citou, nós tivemos aí também essa questão da programação estruturada, que era através de procedimentos, tá certo? Que nada mais são funcionalidades, não tinha uma organização muito grande, e aí a gente entra na era da programação orientada a objeto, que eu tenho uma organização maior, e aí eu entro no conceito de agrupamento, para facilitar essa organização, que é nada mais do que eu transformar o mundo real para o mundo virtual. É um conceito muito interessante. Então, dentro da orientação a objeto, a gente vai estudar isso. Nós vamos estudar os métodos, que são os comportamentos, os atributos, que são as características, herança, né? Eu posso ter classes que herdem de outras classes, né? Facilitar isso da produtividade. Vamos falar de classes, objetos, classes abstratas, polimorfismo, sobrecarga. Então aqui a gente vai estar falando muita coisa. Então, em resumo, entenda que programação orientada a objeto é nada mais do que você transformar o mundo real, o que existe no mundo real, para o mundo virtual, através de formas bem organizadas, no qual você vai abstrair aquilo que está do mundo real para o mundo virtual, levando para o mundo que a gente chama de encapsulamento, aumentando também o nível de proteção dos seus recursos. Que, por exemplo, vai ter comportamento que um outro agrupamento não precisa acessar, né? E aí você consegue também, que a gente chama de moderação, né? A gente vai também estar trabalhando com isso, o que é público, o que é privado, né? O que é protegido. Então não se preocupe, isso aqui eu estou jogando palavras para ir já te preparando de tudo que a gente vai ver aqui na nossa série. Tudo bem?
E aí, é claro, eu espero que você tenha entendido o conceito dessa aula, tá certo? Lembrando, são aulas curtas, mas com o objetivo, né, de ir diretamente no assunto, no que você precisa para poder entender tudo de orientação a objeto. Um grande abraço, não esquece de seguir a gente no Facebook, ou também se inscrever no nosso canal no YouTube e compartilhar com os amigos. Vamos compartilhar o conhecimento. Um grande abraço e a gente se encontra por aí.